planilha de BD, certo? Aí só lembrando para vocês, pessoal, ó, aqui nota a primeira planilha, apesar de ser BD, não quer dizer que a gente vai usar BD em tudo, não. Tem algumas funções que nós vamos ter que utilizar, que são funções que nós já vimos antes, que é sempre bom estar revendo de novo, ou estar fazendo de novo, para fixar, para não esquecer. Certo? Valor do frete, tem uns valores de referências aqui, ó. Frete, esse forma de pagamento, né? Essas informações têm que aparecer aqui, vocês podem utilizar tanto o PROCV quanto o SI, beleza? Então, não é só porque se chama BD que quer dizer que vai ser utilizado só BD, só funções de BD. Funções de BD, eu acredito que seja aqui nessa parte do relatório. Aí aqui são as áreas de critério, que vocês podem colocar os valores aqui, ó, dependendo do que aparecer aqui, relatório, ó, notem que aqui tem 0, ó, porque a informação que tem que aparecer aqui, ó, é a informação da célula relatório D2, certo? Relatório D2. Né? Então aqui, especificamente aqui, não vai nenhuma função. Aqui só tem que aparecer os valores que vão ser originados dos BDs daqui, ó. BD soma, média, máximo, mínimo, contar, BD mínimo, acredito que aqui, né? BD min, BD max. Só que tem uma outra quantidade aqui que eu acredito que essa coluna deve ter sido replicada, que não deve aparecer. Vocês não precisam nem colocar essa informação aqui, não. Pode ser só até produto. E nessa primeira aqui que são funções que nós já vimos, como PROCV ou SI, uma multiplicação, uma soma, enfim. Depois a gente pode dar uma olhada direitinho nela. Aqui a gente vai começar nessa. Tá todo mundo com essa planilha aberta, pessoal? Sim. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero que vocês abram ou criem uma nova planilha. Na realidade, nem precisa. Não precisa, porque o próprio recurso vai criar essa planilha para a gente. Eu gostaria que vocês viessem aqui na guia inserir, beleza? Na guia inserir, no cantinho vocês vão encontrar a opção chamada tabela dinâmica. E eu quero que vocês cliquem nessa opção. Não precisa selecionar nada, pessoal. Não precisa selecionar a tabela toda, não. Você só deixa uma célula qualquer da planilha selecionada e inserir, e depois tabela dinâmica. Certo? Todo mundo com essa janelinha aberta? Beleza. Notem que... Professor, meu não está, não estou achando essa tabela dinâmica, não. Estou achando aqui Apareceu aqui tabela dinâmica recomendada, é isso mesmo? Só tem essa opção, não tem tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. Achei, obrigada, achei. Pronto. Automaticamente a própria opção já seleciona toda a tabela para a gente, ó, de A1 a N831. Certo? Então, ele já entendeu onde era que tinha tabela e, por consequência, ele já sabe o que deve ser criado aí. Então, essa primeira opção dá para deixar marcado mesmo, selecionar uma tabela ou intervalo. Ele mesmo já selecionou isso para a gente. Embaixo tem usar uma fonte de dados externa. A gente só precisaria fazer isso caso nós precisássemos pegar dados de um outro arquivo. Mas a gente vai criar a tabela dinâmica a partir desse arquivo existente que já está aberto. Embaixo ele pergunta onde o relatório deve ser colocado. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Em uma nova planilha ou na planilha existente. A gente quer que esse relatório seja criado numa nova planilha. É mais prático, porque aí a gente consegue manipular os dados, o relatório de dados, de uma forma mais organizada. Se for na planilha existente, você tem que escolher a célula, e aí esse relatório, essa tabela dinâmica vai ser criada especificamente nessa célula, nesse local que você escolheu. Mas o que a gente quer é nova planilha. Embaixo, escolha se deseja analisar várias tabelas. Não,
A gente só está trabalhando com essa tabela aqui, com esses dados. Embaixo ele pergunta se nós queremos adicionar estes dados ao modelo de dados. Também não. Isso daqui é uma opção que você seleciona, que você clica, caso você trabalha com uma tabela padrão, tipo como se fosse uma tabela de estoque que a minha empresa tem, que é uma tabela padrão, e aí eu quero que aquele modelo seja um modelo utilizado várias e várias vezes. Mas não é o nosso caso. Então, a gente não vai basicamente mexer em nada, só deixa essas duas, verifiquem se essas duas opções estão marcadas. Verifiquem se está assim, ó, tabela, intervalo, base, biblioteca, tá a base biblioteca no meu, porque é o nome da minha planilha. Se vocês tiverem mudado o nome da planilha, obviamente vai ter outro nome. E vocês têm que se preocupar se o intervalo é esse, ó, de A1 a N831. Fazendo isso, vocês vão dar um OK, certo? E ao dar OK, deve acontecer isso daqui, ó. Ele criou uma nova planilha, certo? No meu caso, ele jogou lá para frente, ó, planilha 1, e deixou base biblioteca, que é a minha planilha raiz, minha planilha central, a primeira, lá como segunda. Mas eu quero que essa base biblioteca seja a primeira. Então, a gente só vai clicar aqui, ó, nesse planilha 1 e mover para o lado. Caso de vocês tenha ficado igual o meu, né? Mas não que isso seja obrigatório ou que isso vai interferir. Se vocês quiserem deixar ela na frente, vocês podem também. Acho que no meu caso é só questão de organização. Eu gosto de deixar sempre a planilha de dados original como a primeira, sendo a primeira mesmo, a principal. Coisa minha. Não é algo que vai interferir no nosso progresso. Então, ó, ele cria uma nova planilha. De todos vocês, ficou igual ao meu, pessoal. Ó, notem que as colunas da minha planilha original foram organizadas todas aqui lateralmente. Ó, número do pedido, nome da empresa, tal. De vocês ficou desse jeito? Ou de alguém não ficou igual? Ou não aparece esses campos na lateral? Sim. Sim. Tá ok. Beleza. Então vamos verificar como é que a tabela dinâmica trabalha. Pessoal, a tabela dinâmica é um recurso que muita gente entra num curso de Excel avançado, por incrível que pareça, a maioria entra querendo aprender a utilizar isso. Mas, apesar de ser um recurso extremamente interessante e útil, ele também é um recurso muito fácil, porque não é um recurso que você vai utilizar funções complexas como um SI ou um índice CORRESP. É um recurso apenas de organização. Digamos que, nesse nosso caso aqui, ó, eu tenho uma tabela enorme, só que não é interessante para mim, ou não é do meu interesse, trabalhar com tudo isso. Digamos que eu queira trabalhar apenas com colunas específicas, e tem um excesso de informação que não é útil para mim. Por exemplo, para o meu setor, só é necessário saber o nome do país de destino que vai receber produto e qual é a empresa que vai fazer a entrega desse produto. Então, as únicas colunas que são interessantes para mim é via e país. Eu não preciso disso tudo. Aí eu uso uma tabela dinâmica. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A tabela dinâmica, ela organiza os rótulos ou as colunas aqui na lateral, de forma que você tenha acesso aos cabeçalhos e você possa sempre criar tabelas modificadas baseado na sua necessidade. Exemplificar melhor aqui para vocês. Ó. Aqui embaixo nós temos 4 áreas. Filtros, colunas, linhas e valores. Filtros, você vai escolher qual o campo vai ser o elemento de filtragem dos seus dados. Em colunas, você vai escolher qual o campo cujas informações dele serão organizadas lado a lado como colunas. Em linhas, você vai definir qual campo cujas informações serão organizados um abaixo do outro, como uma linha mesmo. Certo?
E em valores você vai definir qual o campo que vai definir os valores que irão preencher a tabela de vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês peguem aqui a coluna, tem uma coluna aqui que é só ano, ó. Eu quero que vocês peguem a coluna só ano, não cliquem no quadrado. Se vocês clicarem no quadrado para marcar, o Excel vai definir qual a opção que ele acha que esse campo se encaixa dessas 4 aqui, ó. Só que nem sempre o Excel e você têm a mesma opinião. Digamos que você mesmo quer escolher em que campo isso vai ser jogado, em que área isso vai ser jogado. Você vai clicar em só ano, manter pressionado e arrastar até filtro. Ó. Só ano e arrasta e solta dentro de filtros. E aí deve aparecer isso. Ó. Só ano dentro da área de filtragem. E quando você fizer isso, é para aparecer aqui em cima, no canto superior, só ano. E ao lado tudo. E uma setinha que quando você clica, aparecem os elementos de filtragem com os únicos anos possíveis que nós temos nessa coluna, de anos, ó, 96, 97 e 98. Por enquanto, a gente só colocou um elemento de filtragem. Isso não define, não é suficiente para criar uma tabela, por enquanto. Agora vamos definir qual a área, qual o campo para a área colunas. E aqui é importante que vocês tenham em vista que, se possível, é sempre bom você direcionar para colunas aquele campo que não possuem tantos dados diferentes. Porque quanto mais dados diferentes você coloca, esse campo tiver, mais colunas essa sua tabela vai ter. Então, se a sua intenção é abreviar a informação, se possível, você tem que evitar aquele campo que possui muitos dados diferenciados a ser colocado como colunas, a menos que essa realmente seja a sua intenção. Por exemplo, via é um campo que só tem 3 dados. Então, vamos colocar via lá em colunas. Ó. Mesma coisa que vocês fizeram com só ano, vocês vão fazer com só via. Ó. Clicar, arrastar lá para dentro de colunas. Fazendo isso, a gente pode notar aqui, ó, que agora nossa tabela tem 3 colunas. Ó. E quais são essas colunas? São justamente as informações que existem dentro do campo via. Federal Shipping, Speed Express e United Package. E automaticamente ele cria uma coluna de total. Essa coluna de total vai servir justamente para calcular automaticamente as informações que aparecerem nessas 3 colunas, e a gente pode manipular ela da forma que a gente quiser daqui a pouco. A gente vai ver isso aqui. Professor? Oi. Esse meu quadrinho do lado aí, de campo de tabela dinâmica, não está aparecendo aqui no meu Excel. Isso aqui não está aparecendo, né? Ó. É, campo de tabela dinâmica. Certo, você vai, às vezes, fica desmarcado, eu não sei por quê, mas verifica aqui onde tem ferramentas de tabela dinâmica. Você achou essa opção aí no seu? Estou indo lá. Aí, ferramentas de tabela dinâmica, analisar e design, certo? Aqui em analisar, vai ter aqui em cima, aqui no cantinho, ó, lista de campos. Não, mas está onde é revisão? Isso não. Fórmulas. Tem que setinha dessa, tem que etiquetinha dessa. O meu toda hora tem que colocar aqui, clicar para aparecer, não fica aparecendo a barra de ferramenta para mim. Ah, é porque está oculto, então, a sua barra de ferramentas aqui, né? Uhum. Mas espera aí, Ariane, espera aí. Quando você, lá no começo, quando você criou a tabela dinâmica, essa opção aqui, ó, deve ter sido criada. Se ela não foi criada... Então, mas eu consegui chegar naquela parte lá, que está só ano e outro lado tudo. Eu fiz isso. Só agora, quando eu for chegar aqui pro ladinho... Espera aí, ó. Isso aqui não está aparecendo, né? O campos da tabela dinâmica. Isso. Mas isso aqui está aparecendo. Não, não está aparecendo nada. Só está aparecendo aquele... Deixa eu ver aqui.
Só está aparecendo a planilha, a primeira planilha, né, base biblioteca, aí a planilha 2, que foi a planilha que a gente criou, e lá dentro da planilha está só ano, tudo e a setinha para baixo. Ah, O sim. meu acabou de sumir aqui também. Não Peraí. consigo mais voltar para campo de tabela dinâmica. Peraí. Quando vocês arrastaram, isso aqui sumiu? Sim. Ó, atenção. Eu ia voltar lá para poder Calma, peraí, a ó. tabela dinâmica. Peraí, calma. Achei, Pronto, inserir. ó, pessoal, calma. Não é Sim. inserir. Peraí, ó, vamos lá, atenção aqui, ó. Sim. Algumas Sim. opções do Excel só ficam disponíveis quando você seleciona o objeto que surgiu quando você aplicou aquilo. Se você clicar fora, ela some. Ó, pelo que você me disse, na sua planilha só tem isso daqui, ó. Ah, apareceu. Eu cliquei lá em cima do sol. Pronto. Se Apareceu. você clicar em só ano tudo, deve aparecer isso daqui. Se você clicar fora, vai sumir. Ai, que sujo. Tranquilo? O meu não voltou, não. Mas, preste atenção, Elaine. Tem isso aqui, Eu cliquei em cima. tem isso aqui, né? Tem. Ferramenta de tabela dinâmica, analisar. Sim. Tem uma opção que se chama lista de campos aí no teu. Lista de campos. Cadê a sua? Tá aqui. Não. Não Tem tem. gráfico. Campos, itens e conjuntos. Clique em campos. É a mesma, o mesmo botão. Aí aparece campo calculado, item calculado, ordem de resolução. Peraí. O teu não tem isso daqui, né? Ó, mostrar, lista de campos, botões e cabeçalhos. Não tem É isso? no analisar? O É, senhor tá? ferramenta de tabela dinâmica, analisar. Aí tem atualizar, alterar fonte, ações, campos, ferramentas, gráfico dinâmico. Mostrar, tá aqui. Porque Lista de campos, apareceu. Pronto. Se você desmarcar, ou clicar no X, ou clicar em qualquer célula em branco, isso aqui serve para todo mundo, para vocês não se desesperarem quando isso acontecer, ó, todos vocês. Se porventura você clicar em qualquer célula em branco, nesse X ou em lista de campos, a opção some. Certo? Cliquei em uma célula em branco. Ó. Mas como é que eu faço para aquelas ferramentas de tabela dinâmica aparecerem de novo? Eu tenho que clicar naquele campo que eu já adicionei aqui, ó, só ano. Aí ela volta. E aí eu posso habilitar lista de campos ou tirar, se eu quiser. Certo. Beleza, turma? Pronto, vamos lá. Ó. Aí outra coisa. O meu... Agora tá aparecendo só o tudo. E embaixo, onde tem Speed Express, nanã, o que é que tinha em cima? O senhor pode mostrar aí, por favor? Pronto, ó. Rótulos de coluna. Aí não tá, só tem a linha azulzinha, mas não aparece rótulos de coluna. Mas tem essa setinha? Nem a setinha. Não Parece tem. Federal Shipping, Speed Express, nanã, do jeito que tá aí. Só Total isso. geral. E ainda sumiu, já sumiu outra. Não, faz o seguinte, faz o seguinte, Alain. Não, faz o seguinte. Pega a via e tira, arrasta para fora. Tá. E agora Pronto, aí joga de novo para ver se dá certo. Tá. Via de novo. No filtro, não. Será que eu desabilitei alguma coisa? Peraí, só ano e tudo tá normal. Não, só tem tudo. Não aparece a só. Ah, ajeitou. Deu certo? Tá certo, ajeitou. Aqui também, né? Depois que eu voltei, ajeitou. Beleza. E agora a gente vai escolher qual campo será organizado aqui, ó, em linhas, abaixo. Vamos botar... Deixa eu ver. País de destino, pessoal. Aqui, ó, procurem país de destino e joguem lá dentro de linhas. Quando vocês fizerem isso, ó, o que deve acontecer? Ó? A minha tabela já tem colunas, ó, 3 colunas, e várias linhas, uma para cada país. Ó. Só não tem ainda os campos.
Eu ainda não sei qual o valor de frete de Alemanha para Federal Shipping, Speed Express e United Package. Eu não sei os valores de frete de Argentina para Federal Shipping, Speed Express e United Package, porque eu ainda não joguei essas informações. A gente vai jogar agora. Vocês vão procurar aqui em campos de tabela dinâmica a informação chamada frete, é para estar embaixo de via. Esse frete vocês vão arrastar lá para dentro da área valores. Deu certo, pessoal? Sim. O que é que nós temos aqui? Agora sim, nós temos uma tabela reduzida, apenas com as informações que me interessam. Agora eu tenho todos os valores de frete da Alemanha para Federal Shipping, do geral, todos os valores já. E aqui eu tenho, lá na última coluna, eu vou ter esses valores somados, ó, os valores da Alemanha. E lá no final, na última linha, eu vou ter um total dos valores por coluna. A soma. Deu para entender aí, pessoal, o que foi feito aqui? Sim. Então, aqui é só para vocês. Aqui é só um exemplo, certo? A gente vai ver mais coisas aí. A gente vai ver mais coisas que podem ser adicionadas e utilizar o recurso chamado dashboard. Não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, ó. Dashboard. Aqui é um recurso utilizado por muitas pessoas dentro do Excel, que dashboard você precisa ter um pouquinho de criatividade para poder usar, né? Não é nada difícil, mas quanto mais criatividade você tiver, mais coisas dá para você fazer. Lembrando, ó, não tem máscara nesses valores, mas se você quiser, vocês podem aplicar aquelas máscaras selecionando os valores e aplicando aquelas máscaras de moeda, contábil, enfim. Ó, vamos ver aqui uma coisa. Por que tem soma nos totais? Porque é a operação básica pré-definida, valores, soma de frete. Se porventura você quiser outra coisa, vocês têm que clicar nessa setinha aqui, ó. Lá ao lado de soma de frete, vocês vão encontrar configurações do campo de valor, certo? Ó, quando vocês clicarem aqui, vai abrir essa opção, uma janelinha, onde vocês podem utilizar outras operações no lugar de soma, caso vocês queiram. Contagem, média, máximo, produto, desvio padrão, variância, alguns recursos mesmo de estatística, né? Mas isso aqui é caso vocês acharem necessário. Automaticamente, quando vocês escolherem o contagem, por exemplo, ele vai mudar aquele total para uma espécie de conte-si, onde ele vai só contar a quantidade de fretes, ao invés de somar o total de fretes. Bem parecido com o que a gente fez lá, nesse mesmo arquivo, criando aquela planilha e utilizando soma-si, conte-si, só que com tabela dinâmica, sem precisar... peraí, já eu mostro o que é isso aqui. Sem precisar... Deixa eu excluir. Sem precisar fazer aqueles cálculos entre planilhas diferentes. Filtro lá em cima, vamos ver como é que funciona. Tem só ano e tudo, certo? Mas se vocês clicarem na setinha e habilitarem os elementos de filtragem, ó, se vocês clicarem no filtro de tudo e marcar a opção selecionar vários itens, aí agora vocês podem optar por mostrar apenas o ano específico que vocês queiram ver. Ó, vou desmarcar isso tudo. Aí, digamos que eu queira ver apenas os dados de frete por país, apenas do ano de 1996. Ao clicar em OK, as informações modificam agora. A gente vai ver que nem todo país teve transação com frete nesse ano de 96, ó, nem todo país teve, certo? E a gente vai ver também que isso, ele não some com a informação, mas ele deixa apenas a linha em branco, a célula em branco, para informar que não teve nenhum dado ali, nenhuma informação ali.
Tranquilo? Se vocês, vamos ver agora 97. Aí vocês já veem ó, que 97 já muda, né? Basicamente só a Polônia, que não teve transações de frete com a empresa Speed Express no ano de 97. Bordas nessa tabela? Borda? Pode. Você pode até fazer isso daqui, ó. Atenção, turma. Se vocês clicarem em design, vocês têm aquelas tabelas, estilos de tabela que vocês podem aplicar, ou vocês podem criar um estilo de tabela dinâmica, caso vocês queiram modificar, ó, tem outros estilos também. Aí, se você quiser, você pode selecionar e aplicar bordas a tudo, né? Se você quiser também. Como você faria normalmente. Tranquilo? Professor, explica de Oi. novo o que é esse negócio de selecionar vários itens. Explique sim, só um instante. Pronto. Bagunçou aqui. Deixa eu tirar isso. Não foi não. Então, esse selecionar vários itens no filtro, você tem que deixar, você deixa ele desmarcado caso você não queira aplicar filtragens. Ó. Não dá para marcar nada. Se você Mas marcar... eu apertei 2 vezes no ano sem selecionar esses vários itens. Sim. Aí Então, ele mudou os valores. O que é que ele pronto. mostrou? Se você der um duplo clique sem selecionar vários itens, ó, e der um OK, também dá certo. Não precisa nem dar duplo clique. Basta você dar um clique e OK. Só que o selecionar vários itens funciona se você quiser ver os dados de 96 e 97. Ah, tá. Aí Ele você permite eu selecionar quais deles. Ah, entendi agora. dois, ó. Aí lá no filtro mostra vários itens, entre aspas. Sim, Ariane, o teu não deu certo, que tu disse? É porque como a tabela tá grandinha, eu tenho um negocinho da vista que meu olho não vai, da Alemanha até o total geral. Tem que ter uma linhazinha só. Não, mas tu pode dar o zoom para aumentar ou diminuir. Tu tá dizendo assim, não tá aparecendo, não dá para ver tudo? Não, dá só para poder facilitar, entendeu? Por exemplo, eu vou lá embaixo no Canadá. Aí o Canadá, meu olho fica perdido entre 823 e 840 e pouco. Ah, sim, entendi. Só para poder orientar a linhazinha. Ou uma linhazinha, ou então primeira linha verde, segunda linha branca, terceira linha verde, e alterando as cores só das Pronto, não, sabe o que é que tu pode fazer, ó? Atenção aqui, ó. Em ferramentas de tabela design, tem uma opção que tu marca, ó, que é chamada linhas em tiras. Se tu marca ela, ó, ele faz isso, ó. Beleza? Ó. Ou então... Ah, foi, perfeito. Já facilitou muito. Porque o Excel ele não é muito adepto de ficar colocando bordas entre linhas. Mas você pode aplicar as bordas, aplicar essas linhas em tiras ou colunas em tiras, caso você queira, que aí ele coloque esses elementos que servem para demarcar, para você conseguir visualizar melhor as informações. Sim, agora é igual. O branco demais. Aí já dá para ter uma ideia. Dá para ter uma noção, né? Porque chega uma hora que você vê muito número, muita coisa, e meu olho já começa a ficar meio perdido. Eu sei como é. Isso, Sei como é. O pessoal do óculos entende. Sou ceguinho aqui também, mas... Continuando, pessoal. Aqui também é possível, ó, notem que também tem setinhas de filtragem nos rótulos de coluna, ó, onde você pode abreviar as informações aqui. Eu quero que a minha tabela mostre apenas Federal Shipping, por exemplo. Eu desmarco selecionar tudo, marco Federal Shipping, certo? Aí ele abrevia bastante o tamanho da minha tabela. Se você marcar o selecionar tudo, volta ao normal. A mesma forma é no rótulos de linha. Você pode selecionar, eu quero ver só Alemanha, Áustria e Canadá. Ao dar OK, ó, olha o tamanho que ela fica.
Está mostrando agora somente os dados de Alemanha, Áustria e Canadá. Tranquilo, turma? Moleza, né? Certo. Lá no começo eu falei para vocês que é bom evitar usar na área coluna campos que possuam muita informação. Vamos fazer um teste. Eu quero que vocês venham aqui ó, e façam isso ó, nas áreas. Vocês vão pegar país de destino que está em linhas e vão arrastar para colunas. E vão pegar a via que está em colunas e vão arrastar para linhas. Beleza? Vocês vão apenas trocar via para linhas e país de destino para colunas. Verifiquem aí como é que a tabela de vocês fica quando vocês fazem isso. Ó. Olha a largura da tabela. E bem pequena. Não é tão interessante, ou vocês acham que é? Não é funcional. Pois é, não fica funcional. Se você quisesse enquadrar tudo, você teria que dar um zoom para diminuir bastante o tamanho da tabela. E ainda assim não é tão legal, não é tão interessante de se trabalhar, certo? Portanto, é sempre bom você usar em colunas, sempre que possível, né? Mas eu sei que nem sempre isso vai ser possível. Às vezes você trabalha com tabelas onde todas as colunas têm vários dados. Então, se possível, usar como colunas aqueles campos que têm menos informações. Agora a gente vai fazer um negócio que como é que eu posso dizer? Segmentar essa tabela. Na tabela dinâmica, é possível você fazer um negócio, uma coisa, um recurso, né? É mais formal de se falar. É possível você utilizar um recurso que não tem como você fazer na tabela normal. Até tem, só que demanda muito tempo para você fazer, se você quiser deixar um negócio bonito e organizado. A gente vai criar categorias dentro de cada uma dessas informações. Por exemplo, eu sei que cada país tem a sua região específica, para onde esses valores de fretes foram destinados. Por isso que a gente tem uma informação chamada região de destino e outra chamada cidade de destino. Eu quero que vocês venham aqui no campo, peguem aqui o campo cidade de destino, certo? E arrastem para linhas para ficar embaixo de país de destino, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui. Ó. Aí vocês vão soltar esse cidade de destino abaixo de país. Quando vocês fizerem isso, olha como é que a tabela de vocês vai ficar, pessoal. Ó. Ele vai criar uma tabela, como se ele criasse uma tabela dentro de outra. Ó. Agora a gente tem aqui a informação Alemanha. Na primeira linha, referente à Alemanha, vocês vão ter os dados totais e abaixo vocês vão ter os dados individuais para cada cidade da Alemanha. E os valores menores. Tranquilo? Ó? Isso para cada país. A Argentina só tem uma cidade, Buenos Aires. A Áustria tem duas, e por aí vai. Ó. Conforme vocês vão descendo, ó, é possível ter essa informação mais detalhada dos dados de cada país. Vê aqui Brasil, Brasil, Brasil. Brasil não tem nenhum aqui. É porque está em ordem alfabética. Pronto. Brasil está aqui também. E ao lado de Alemanha, dos países, né? Fala Alemanha porque é o primeiro. Tem esse menos que se você clicar nele, você puxa a informação. Ó. Se você clicar no mais, você expande a informação. Interessante, né, pessoal? Muito legal. Pois aí, é possível você criar várias segmentações ainda. Se você pegar destinatário, nome da empresa, funcionário. Se você pegar até mesmo funcionário e jogar também, aí você vai abreviar mais ainda, porque ele vai mostrar o funcionário que trabalhou, que foi responsável pelo envio para aquela cidade, naquele determinado país,
né? Aí dá para deixar um negócio bem detalhado, dá para deixar extremamente detalhado, apesar de que se você deixar detalhado demais, vai fugir um pouco do que a tabela dinâmica nos proporciona, que é a questão da praticidade da informação. Então é bom ter cuidado com isso daí, beleza? Se vocês pegarem a cidade de destino e tirarem, ou jogarem lá para cima de novo, a tabela volta a como estava antes. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Fica mais organizado. Exato. Então é sempre bom, você vai usar a tabela dinâmica. Opa, tem gente chegando agora. Ô, rapaz, chegou cedo, ó, o Davidson. Tranquilo aí, Davidson? Ô, professor, boa noite. Davidson, tu tem essa planilha aí ainda, né, do computador, base, biblioteca, aquela que a gente trabalhou naquele dia. Se a gente fez essa, eu tenho. Pronto, vai abrindo ela aí que eu vou te mostrar bem rapidinho o que foi que a gente fez para criar isso daqui. Tá, beleza, vou abrir aqui. Que a gente vai... Professor, Diga. me dá só uma dica, como é que eu faço para poder já fui ali naquele exibir? Já fui em régua, já fui no trem todo, não consigo. Como é que eu deixo para poder ficar exibindo as informações lá em cima do inserir, layout de página? Aqui, ó, atenção aqui, ó. Tá vendo? Ó, no cantinho das tuas opções, tu tem, clique em qualquer uma das tuas ferramentas. Pode ser página inicial, qualquer uma. Quando tu, lá no cantinho, acompanha aqui o meu mouse, ó. Lá no cantinho tu vai ter isso daqui, ó. Beleza? É fixar a faixa de opções. Se tu clicar, ela fica fixa. Se tu clicar na seta, ela vai ficar oculta para mostrar só quando você quiser. Funcionou, obrigada. Eu ficava aqui, estava procurando em exibir, aí fui em barra de ferramenta, título, nada funcionava. Obrigada. Nada. Professor, no caso, essas opções vai ser de acordo com a planilha que a gente vai colocar, no caso, transformar em tabela dinâmica, né? Isso, exatamente. Certo. Beleza, Davidson, tu vai fazer o seguinte, ó. É rápido. Aqui tu vai na guia inserir, beleza? Não precisa selecionar a tabela toda, basta que você tenha alguma célula qualquer aqui dessa sua tabela selecionada. Você vai clicar na opção tabela dinâmica, ó. Igual tô com o cursor igual a essa que está aqui sendo apresentado no meu, ó, que eu tô com o cursor do mouse em cima. Achou aí? Clica nela. Você só vai precisar dessas duas opções selecionadas. Ó. Selecionar uma tabela ou intervalo. Verifica se as células, se o intervalo está assim, ó, de A1 a N831, que é a tabela toda. Beleza? Está assim? Show. Tá. E lá embaixo você vai escolher a opção nova planilha. Geralmente ela já vem selecionada. Beleza? Fazendo isso, tu vai dar um OK. Beleza. Quando tu der OK, vai ser criada uma nova planilha e vai ter isso aqui na lateral, ó, campos da tabela dinâmica. Tem aí na tua? Tem. Beleza. O que tu vai fazer? Aqui a gente está utilizando um recurso que é muito útil quando você tem uma tabela muito grande e dessa tabela muito grande você quer criar uma tabela menor apenas com informações que vão ser necessárias para você. O que você vai fazer? Você vai... Nota que aqui, ó, em campos, a gente tem todas as colunas daquela tabelinha, daquela planilha, organizadas aqui um abaixo do outro. Eu quero, você não vai marcar os quadradinhos, ó. Você não vai fazer assim. Eu quero que você clique em só ano e arraste para dentro da área que se chama filtros. Depois você vai fazer a mesma coisa com via e vai arrastar para dentro de colunas. País de destino você vai jogar para linhas e frete você vai jogar para dentro da área valores. Tua tabela ficou desse jeito aqui?
Para as linhas é o quê, professor? Linhas é país de destino. E para valores, frete. Deu certo? Deu certo? Alô? Professor, tá vindo soma de frete, tá vindo frete não. Normal. É porque dentro do valores tem que ser um cálculo, ele vai jogar um cálculo sempre. O padrão é soma, mas se você quiser, você pode colocar outro. É normal. A tua tabela tá desse jeito, igual a minha? Tô vendo aqui, professor. Tá, professor, tá igual. Beleza. Só a formatação que deve estar diferente, porque eu mudei, na guia design, eu mudei o estilo e tal, porque é possível fazer isso. Tá azul. Não tem problema. O que a gente criou aqui? Ó? Note que ano virou nosso elemento de filtragem. Lá no topo você vai ter só ano, tudo, e uma setinha que quando você clica nela, você tem os filtros, onde você pode escolher exibir os valores apenas de determinado ano. Aqui ele está mostrando todos os valores de frete. Mas se você vier aqui em tudo e habilitar a opção para selecionar vários itens, você pode filtrar para mostrar apenas os valores de algum ano específico. A gente definiu que as colunas seriam via, e na nossa via nós temos 3 informações: Federal Shipping, Speed Express e United Package. Então, esses 3 valores viraram os rótulos das nossas colunas. Ó. A gente tem 3 colunas que são exatamente as informações que aparecem dentro de via. Em país de destino, nós tínhamos nós colocamos ou definimos que a informação, que esse tipo de informação se tornariam as nossas linhas. Por isso que os países aparecem aqui, ó, um abaixo do outro. E os valores nós definimos como frete. Os valores de frete aparecem aqui, ó, os fretes que batem com Alemanha e Federal Shipping, certo? Organizados aqui. E lá na coluna total, a última coluna, que é uma coluna que a tabela dinâmica insere, vai ter sempre uma soma dos valores adjacentes. Certo? E lá embaixo vai ter uma linha também com os valores adjacentes por coluna, os valores que estão acima. Conseguiu entender aí por alto o que a gente fez aqui? Sim. Então, se você quiser manipular essas informações, é só você jogar aquele campo que você quer visualizar de forma mais resumida dentro de cada uma dessas áreas. E é possível você ter mais de uma informação por área. Por exemplo, o que eu pedi para a turma fazer foi o seguinte, ó. Pega a cidade de destino e arrasta lá para linhas para ficar embaixo de país de destino. Quando tu soltar, tu vai verificar ó, que agora cada país vai ter a sua cidade abaixo com o valor específico de cada cidade. Ó. E lá no topo vai ter a soma, ó, Alemanha, 3.646. E abaixo desse valor, individualmente, cada uma dessas informações. Ao lado de Alemanha vai ter um menos, que quando você clica nele, as cidades são puxadas. Então, é possível você expandir a informação ou puxá-las para que você possa visualizar apenas aquilo que lhe interessa. Ah, eu quero visualizar detalhadamente, eu vou puxar tudo, por exemplo. Não tem como você puxar tudo de uma vez. Tem que fazer manualmente. Ah, digamos que eu tenho aqui os países. Ah, mas eu quero visualizar apenas a informação detalhada da Áustria. Eu clico no mais, só consigo visualizar, tal. Beleza, puxei de volta, voltou ao normal a minha tabela. Se você for lá em linha, cidade de destino, arrastar para fora, a tabela volta ao normal. Tranquilo, Davidson? Tranquilo, você entendi.
Ó, na guia design, lá em cima, ó, que surgem novas guias quando você insere uma tabela dinâmica, ó, ferramentas de tabela dinâmica, analisar e design. Na guia design, você pode adicionar um estilo diferente para a sua tabela dinâmica, beleza? Dentre aqueles estilos que nós já encontramos lá na opção de formatar como tabela. E na guia analisar, você... atenção, isso aqui eu não falei para vocês, pessoal, ó. Mas sempre que vocês adicionarem informações lá na planilha atual, na planilha raiz, quer dizer, de dados completa, se vocês vierem aqui em atualizar, aí ele vai obter os dados recentes da planilha original. Tranquilo? Ó? Então, não muda automaticamente. Quando você adicionar novos dados aqui, para Brasil, por exemplo, quando eu vier para minha tabela dinâmica, eu tenho que vir em analisar e atualizar. E aí ele vai puxar essas novas informações que eu adicionei. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Na guia analisar, ferramentas de tabela dinâmica analisar, a gente encontra uma opção que se chama gráfico dinâmico, certo? Já estamos quase entrando em dashboard. A gente vai encontrar aqui, ó, gráfico dinâmico. Beleza? Eu quero que vocês cliquem nessa opção. Tabela dinâmica, não ficou dúvidas, né, pessoal? Com relação... Tem mais coisas, mas tipo, conforme você vai mexendo, você vai aprendendo mais recursos e tal, mas por alto deu para entender qual é a real funcionalidade por trás dela, não deu? Deu sim, professor. Show de bola. Professor, Oi. só em relação ao seguinte, então quer dizer que a gente sempre quando for fazer essa seleção dos dados que vão ser utilizados dentro da tabela dinâmica, como é que a gente, na coluna, a gente prioriza o que tem menos dados, né? A abrangência de dados, enquanto que nas linhas ficam a maior quantidade de categorias, não é isso? Isso, por quê? Porque é muito mais prático você rolar para baixo para ver as informações do que você ter que pegar a barra de rolagem e sair rolando para a lateral. Beleza? Só que lembrando, isso não é obrigatório. Se possível, eu acredito que em consenso geral é muito mais organizado a gente visualizar as informações assim do que se eu jogar país para colunas e via para linhas. Aí eu vou ter que ficar movendo para o lado para ver todos os países. É muito mais prático a gente visualizar dessa forma. Mas só por uma questão de organização, conferência e tal. Beleza. Então, ó, vocês vão aqui na guia analisar gráfico dinâmico. Quando vocês clicarem em gráfico dinâmico, vai abrir essa janelinha aqui com as opções de gráfico, certo? Atenção aqui num detalhe, turma. Ó. Nem todo gráfico vai combinar com qualquer tipo de tabela que você deseja criar. Por exemplo, se vocês vierem aqui na opção mapa de árvore, certo? Eu não sei se tem essa opção aí de todo mundo. Por quê? Alguns gráficos do Excel só surgiram em versões mais recentes. Mapa de árvore, explosão solar, eu acredito que são gráficos que não tem na versão do Excel, na versão 2010, e nem na 2013. Eu acho que só tem a partir de 2016. Mas se a gente vier aqui no dispersão, ó, XY dispersão, aparece essa mensagem. Ó, você não pode criar este tipo de gráfico com dados dentro de uma tabela dinâmica. Então ele já avisa para você que não pode, antes de você concluir. A gente vai vir aqui em barras. Por que barras? Pessoal, o gráfico de colunas e barras são bastante parecidos, são compatíveis, os tipos de dados até. Só que é sempre bom você priorizar utilizar um gráfico de barra quando você tem muitos dados, porque é muito melhor você visualizar a informação abaixo da outra do que uma ao lado da outra. Vocês vão entender isso aqui daqui a pouco. Selecionem colunas, vai ficar a coluna agrupada, e cliquem em OK aí, pessoal. Coluna barra, professor? Colunas, primeiro colunas, a gente vê já barras. Beleza? Deu certo, pessoal?
Sim. Então, tá aqui, temos o nosso gráfico dinâmico. E qual é a diferença do gráfico dinâmico para o gráfico comum? Começa aqui, ó. No gráfico comum, você não tem esses controles, esses botões de controle que regula. Professor, o meu. Oi? Não, professor, eu já consertei. O meu estava meio zoneado porque estava as cidades da Alemanha, as cidades da Argentina, mas já tirei e ajeitou. Tá. Ajeitei. Professor, vamos- o senhor pode explicar novamente como é que chega nesse gráfico? Por Posso. favor, porque o meu ficou gigante. O gráfico ficou gigante. Foi. Eu acho que Espera aí. o senhor pode explicar de novo? Ó, tu tirou cidade de destino aqui, de linhas. Alô? Oi, foi o microfone que eu não... Ó, Tirei. tá, então pronto. Tá desse jeito aqui, né? Igual o meu. Uhum. Pronto, então vamos lá. Analisar gráfico dinâmico. Peraí. Analisar gráfico dinâmico, colunas. Coluna agrupada, primeiro mesmo, ó, coluna agrupada. Uhum. E ok. E em cima. Deu certo? Ah, a mesma coisa que eu fiz. Mas é só... Agora deu certo. Tá, deu certo. Beleza. Então, como é que funciona? Por que que é dinâmico? Começa aqui, ó. É possível você moldar ou modificar o gráfico do jeito que você quer. Aqui eu tenho ele completo, mostrando tudo. Mas se eu quiser, ó, ele criou até, ó, cada país tem 3 colunas, e eu sei que a coluna azul são os dados, é a Via Federal Shipping, a transportadora Federal Shipping, a laranja é Speed Express e a cinza é United Package. E eu quero mostrar apenas Federal Shipping. É só clicar no Via, desmarcar ou selecionar tudo e marcar só Federal Shipping. Quando eu der OK, ó, o gráfico muda. Vai mostrar só as colunas de Federal Shipping. Se você quiser comparar Federal Shipping e Speed Express, marca as duas e dá OK. Beleza? É possível agora ver duas colunas. Professor, só pode usar o gráfico dinâmico se tiver a tabela dinâmica? Exatamente. Ah, certo. E se você marcar tudo, obviamente a gente tem a informação, de novo, resumida, de forma adequada, assim como você pode selecionar apenas os países específicos. Ó. Eu vou vir aqui em país de destino, vou desmarcar aqui o selecionar tudo. Aí eu quero comparar apenas Alemanha, Estados Unidos, que são os que estão no topo, com o Brasil, para ver se o Brasil está indo bem aqui nas estatísticas. Então, marquei apenas esses 3 países e dei OK. Ó. Fazendo isso, o gráfico vai mudar para mostrar apenas esses 3 países. Se você vier aí selecionar tudo, volta a como era antes. Como é que você fez isso aí, professor? Lá em rótulos de linha, foi? Não, cara. Está no gráfico? Se tu estiver no gráfico, é aqui, ó. País de destino. Tem um botãozinho dentro do gráfico mesmo. Achou? Achei. Beleza. Eu falei para vocês sobre a diferença de barras para de coluna simplesmente por causa disso daqui. Ó. Algumas pessoas não gostam de visualizar essas informações desse jeito aqui, ó, em pé. Os nomes em pé. Certo? Para alguns tipos de apresentação, caso você crie um gráfico dinâmico para apresentar para alguém, não fica muito interessante isso daqui. Se você quiser, né, pelo menos eu prefiro trabalhar assim, ó. No gráfico, com o gráfico selecionado, a gente tem aqui as ferramentas de gráfico dinâmico, certo, pessoal? Para analisar, design e formatar. Na opção design, você pode alterar tipo de gráfico. E o colunas, você pode mudar para barras, se você quiser, escolhendo barras agrupadas e depois dando OK. O gráfico vai ficar dessa forma agora.
Eu acho. Ah, você vai perguntar isso agora, você pode aumentar, porque eu não estou muito. Certo? Ó. E aí você pode aumentar o tamanho. Se você quiser. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza? Aqui nós também temos Foi em qual opção, professor? design, alterar tipo de gráfico. Achei aqui. Outra coisa, da mesma forma que nós podemos alterar o estilo e o layout dos gráficos, nós também podemos alterar os gráficos dinâmicos. Ó. A gente tem designs diferentes, layouts diferentes, certo? Vai variar gosto pessoal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Agora a gente vai começar a fazer algumas coisas mais interessantes. Vamos fazer o seguinte, para deixar organizado, essa planilha do gráfico da tabela dinâmica, eu vou mudar o nome, ó, tá? Planilha 1, certo? Ó. Planilha 1, eu vou chamar de tabela dinâmica mesmo, né? Você vê a criatividade do homem aqui, eu vou botar só tabela dinâmica. E aí eu vou criar uma nova planilha. Nessa nova planilha eu vou chamar de gráficos. Beleza? Tenho aqui a tabela dinâmica e tenho a planilha gráficos. Façam a mesma coisa. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar... É para chamar de tabela dinâmica, professor? O nome que você quiser colocar, certo? Eu coloquei tabela dinâmica, preguiça aqui de pensar no nome diferente mesmo. O que é que nós vamos fazer agora? Todo mundo criou a planilha gráfico, certo? Vocês vão selecionar o gráfico de vocês. Vocês vão recortar, ó, Ctrl X. Beleza, pessoal? Ctrl X. O gráfico vai sumir. Aí vocês vão lá para a planilha gráficos e vão dar um Ctrl V. Aí o gráfico vai ser jogado lá. Deu certo, pessoal? Deu. Beleza. Eu não, prof. Não deu certo? Não. Ctrl X. É aquele que tem a setinha? Não, é Ctrl X. Ah, tá. X. Ah, obrigada. Agora foi. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Essa nossa planilha aqui vai ser uma planilha só de controle e de visualização gráfica, certo? Não vai ter nenhuma tabela aqui. A gente vai fazer o seguinte, nesse nosso gráfico, essa quantidade de botões que tem aqui, a gente vai tirar, certo? Aqui na guia analisar, ó, ferramentas de gráfico dinâmico, analisar, onde tem botões de campos, certo? Ó, vocês vão clicar aqui em botões de campos e vão... Deixa eu ver o que a gente vai tirar aqui para ficar um negócio interessante. Vocês vão retirar... Mostrar botões de campos do filtro do relatório, para aquele só ano sumir, vocês vão tirar, certo? Vocês vão desmarcar. Mostrar botões de campo de legendas, vocês vão tirar também. Mostrar botões de campos do eixo, onde tem país de destino, tá? Vocês vão tirar também. E mostrar botões de campos de valor. A gente vai deixar o gráfico só assim. E esses valores aqui de baixo, vamos tirar também. Delete. Ó. Vocês vão clicar aqui onde tem esses números e vão dar um delete, eles devem sair. O gráfico vai ficar só assim, pessoal. Só assim mesmo.
Deu certo? Deu. Caso vocês queiram escolher um design diferente, vocês podem escolher, certo? Eu vou botar um aqui. Deixa eu ver um layout aqui interessante. Não, vou deixar assim mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Mas a função do gráfico dinâmico não é você poder controlar as informações e agora eu não posso mais mexer porque não tem mais nenhum botão de controle, nem nada do tipo. Exato. A gente vai fazer o seguinte. Aqui na guia analisar, das ferramentas de gráfico dinâmico, vocês vão encontrar essa opção aqui, ó. Inserir segmentação de dados. Beleza? Vocês vão clicar e quando vocês clicarem nela, vão aparecer os campos aqui, ó. Deu certo aí, pessoal? Apareceu de vocês também? Sim. Show de bola. Vocês vão escolher a opção país de destino e vão dar OK. Quando vocês fizerem isso, deve aparecer isso daqui, ó. Beleza? E aí vocês vão aumentar para mostrar todos os países, ó. Até, acho que é grande, pronto, ó, até Venezuela. Mostrando tudo. Vou deixar aqui do lado. Diminuir para o lado, dá para diminuir para... Beleza, deu certo aí, pessoal, no de vocês? Apareceu isso daqui? Apareceu, né? Tô indo. Professor, pode repetir? Posso. Ferramentas de gráfico dinâmico, analisar, inserir segmentação de dados. Aí você vai marcar país de destino e vai dar OK. E aqui você pode redimensionar para deixar do tamanho que você quiser. Deu certo? Deu. Deixar aqui do mesmo tamanho. Pronto. O que é isso daqui? Deixa eu explicar para vocês. Agora é possível. Isso são botões, certo? Clique em qualquer país. Clique em Argentina, por exemplo. O que acontece quando vocês clicam em Argentina? Obviamente, se tudo tiver dado certo, é para acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no meu. Mostrou só as informações de Argentina, não foi? Sim. Se você mudar para outro país, vai mudar e vai mostrar apenas esse outro país que você pediu. Se você quiser que exiba de 2, 3 ou 4 países diferentes, é só você pressionar a tecla Ctrl e clicar nos países que você quer exibir. Aí, quando eu solto o Ctrl, ele vai mostrar apenas esses 4 países que eu marquei. Se você quiser que tudo seja mostrado de novo, lá no topo, vocês vão encontrar isso daqui, ó. Limpar filtro. Quando você clica aqui, o gráfico volta como era antes e volta a mostrar tudo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Professor, Oi. não tem como eu colocar lá embaixo os valores de novo, não, porque fica meio perdido, a gente sabe a comparação de um país com o outro, mas não tem noção se é 1.000, se é 1 milhão. Não, se fazer aqueles valores lá de baixo, você pode, aqui na guia design, no layout, você pode escolher um layout que tem as opções do jeito que você achar melhor. Eu acho que o layout 1 mostra, de novo, os valores lá embaixo. Está aqui, ó. Deu certo? Deu certo sim, aparecer os valores embaixo. Para ter uma ideia, a gente não sabe se é 1.000, se é 100 mil. Sim. Melhorou. Tranquilo.
Eu vou deixar esses países em negrito. E agora, beleza, posso adicionar mais controles se eu quiser, pessoal. Ó, mais uma vez em analisar, onde tem aqui inserir segmentação de dados. Segmentação de dados você pode colocar agora via. Ó, vou colocar via e vou dar OK. Ele me dá uma nova opção de controle. Eu posso colocar aqui do lado. Ó. Agora, eu vou ter dois controles aqui. Agora, eu vou ter um controle para as vias. Ó. Federal Shipping, só Speed Express, só United Packet. E eu vou ter, juntamente, o controle dos países. Agora, sem que eu precise ficar mexendo aqui, se eu quiser, eu posso até ocultar a planilha da tabela dinâmica para ninguém saber ou para ninguém visualizar essa tabela. Ter acesso só ao gráfico. Tranquilo, turma? Até aí? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. O que é que eu posso fazer agora também? Em analisar, você pode adicionar quantas segmentações de dados você quiser, certo? Isso aí vai variar ao seu bel prazer, da forma que você gosta de trabalhar. Se você quiser criar para ano, você também pode criar. Agora, aqui ao lado de inserir segmentação de dados, vocês vão ter aqui uma opção que se chama inserir linha do tempo. E onde tem linha do tempo, você pode escolher duas colunas que trabalham com datas bem específicas, data do pedido e trimestre ano. Você pode escolher qualquer uma dessas. Eu vou colocar aqui data do pedido e vou dar OK. Agora ele cria um botão de controle com datas que vão de janeiro a dezembro. Janeiro de 96, aí chega lá em dezembro de 96, aí, janeiro de 97, vai indo até janeiro, ou dezembro de... Oi. Me deu um help aqui, derramou o copo d'água, saiu secando tudo correndo. Não pesquei essa data do pedido aí, não. Data do pedido? Ferramentas de gráfico dinâmico analisar mais uma vez. Só que você vai agora na opção que está ao lado de segmentação de dados, que é a opção inserir linha do tempo. Aí vão aparecer as duas colunas que estão trabalhando com datas. Você vai escolher data do pedido e vai dar OK. E aí ele vai inserir esse controle. E aí quando você clica em uma data, por exemplo, eu vou colocar aqui maio de 97. Meu gráfico vai mudar para exibir as informações apenas do mês de maio do ano de 1997. Se você pressionar Ctrl, eu vou botar maio e junho. Não, aqui na data na linha do tempo não é possível você ter duas datas. Você pode escolher só um mês e um ano. Maio de 97, junho de 97, julho de 97 e por aí vai, sempre mudando. E se você clicar em limpar, filtro, volta ao normal. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Só pode repetir, por favor? Como coloca isso daqui? Não, que você tinha falado antes aí, do ano. Ah, sim, ó. Conforme você clica em qualquer mês desse, ó, por exemplo, aqui eu estou em outubro de 97. Quando você clica aqui, o seu gráfico vai mostrar apenas, as barras vão ser exibidas apenas com os valores referentes a essa data em questão. Mas não é possível você ter duas datas, só pode escolher uma data. Tranquilo? Tipo, comparar 2 meses, né? Ele não faz isso, porque vai ficar muito complexo. É como se ele tivesse que dobrar a quantidade de barras que aparece aqui.
Aí fica inviável. Entendi. Ele consegue comparar só, tipo, ele consegue comparar só o país e a via, né? Isso. Eu vou organizar isso aqui. Vou deixar os países aqui do lado. Eu vou deixar a via aqui. Você cria um negócio organizado aqui. Já sei, acho que fica mais organizado se eu fizer assim. Eu vou colocar a data do pedido aqui. E essas duas informações eu vou colocar abaixo. Está aparecendo meio que uma interface de um programa, um aplicativo, alguma coisa desse tipo. Também vou colocar embaixo. O gráfico eu vou colocar aqui do lado. Aí vocês organizam do jeito que vocês quiserem, pessoal. Viu? Aqui é porque eu estou querendo deixar um negócio meio diferente. Não está alinhada ainda. Enfim, tá bom. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar isso aqui mais interessante. Eu quero que vocês voltem lá para a base de biblioteca, pessoal, para a primeira planilha. Beleza, pessoal? Organizem aí primeiro da forma que vocês acharem melhor e depois voltem aqui para a base de biblioteca. Eu quero que vocês agora façam o seguinte. De novo, vocês vão clicar em inserir, tabela dinâmica. Beleza? Já está tudo ok, não precisa fazer mais nada. Vocês vão confirmar. E agora a gente vai criar outra tabela dinâmica, vocês vão já entender o porquê. Para deixar organizado, eu vou chamar isso daqui de tabela dinâmica 1. Essa daqui eu vou chamar de tabela dinâmica 2. Beleza? Todos criaram a segunda tabela dinâmica? Sim. Vamos fazer isso aqui, ó. O nosso filtro, dessa vez, a gente vai colocar, vamos trabalhar até com informações menores aqui, ó. A gente vai jogar ano para filtro também. Dessa vez, as nossas colunas vão ser, deixa eu ver aqui, cidade de destino. Acho que cidade vai ficar muita coisa. Deixa eu ver aqui para linhas. Não, inviável. Linhas não dá certo. Deixa eu ver aqui. Está fazendo um negócio interessante. Já sei. Pessoal, vocês vão colocar país de destino em colunas. Vocês vão colocar cidade, ou em linhas, perdão. País de destino em linhas. E cidade de destino em colunas. A gente vai melhorar isso aqui, certo? Ó, por enquanto vai ficar assim, ó. País aqui e cidades aqui.
Meu babu, professor. Oi? Que foi, Ariane? O meu acho que deu ruim aqui. Eu coloquei aqui a tabela dinâmica e não apareceu nada naquele lugar de. Peraí, tu criou a segunda tabela dinâmica. Sim, criei a segunda tabela dinâmica. Aí fui lá naquele trem de tabela dinâmica. Aí quando eu fui lá criar tabela dinâmica, não tinha nada na tabela de intervalo. Aí eu fui lá naquela base de biblioteca, selecionei a base de biblioteca todinha. Não precisa. Não, peraí. Você Não precisa. não precisa. Não precisa, é o que eu faço. Você só vai inserir tabela dinâmica. Depois, ok. Mas está escrito aqui. Mas aqui na minha tabela intervalo está escrito de tabela dinâmica 2. É para deixar? A tabela dinâmica Vou 2. apagar tudo. Peraí, o que é que não deu certo? A tabela dinâmica. Não entendi o que você falou. O que não deu certo na tua tabela, na tua planilha chamada A tabela minha não dinâmica 2? apareceu o que apareceu o senhor falando, tudo, não apareceu nada. Esses campos aqui não estão aparecendo? É, só ando tudo. Porque quando eu botei aqui criar tabela dinâmica, apareceu tabela de intervalo sem nada, naquele campinho. Não. Aí eu pensei que eu tivesse feito alguma coisa de errado e fui lá na biblioteca. Não, entendi o que aconteceu. Eu acho que quando você foi em tabela dinâmica, você estava com a seleção fora da sua tabela. Tipo assim, ó, selecionado com a célula em branco. Ah, tá. Tinha que estar em alguma celulazinha dessa daqui. Exatamente. Então apaga essa tua tabela dinâmica 2 aí e faz de novo. Apaga a planilha? Apaga essa tua tabela dinâmica 2 e faz de novo. E faz de novo. Agora não tem nada escrito. Só lá embaixo. Naquela planilha existente com a tabela dinâmica 2 F5. Beleza. Tá assim igual o meu? A referência de fonte de dados não é válida. Como é? Não deu certo também, de novo? Difícil. Não, peraí. É a mesma. Tu vai fazer a mesma coisa Então, que tu fez naquela hora. mas eu tô fazendo igual assim. Eu tô fazendo. Peraí, ó. Aqui, ó. Eu vou excluir essa minha tabela aqui, ó, e vou fazer de novo. Estou aqui, base biblioteca. Isso. Beleza? Uma célula qualquer aqui selecionada, não precisa selecionar várias. Sim, vou botar aqui. Vou botar aqui em cima. Tabela, 10.248. tabela dinâmica, A1 a N831. Verifica se está esse intervalo aqui. Mas para chegar aí, meu curso tem que estar lá na base da biblioteca, não tem? Não, você tem que estar aqui, ó. Então, nessa tabela aqui, tá? Aí agora eu vou lá para a minha tabela dinâmica 2, a planilha. Aí. Eu tô indo do zero. A gente vai criar uma tabela dinâmica 2. Então, já criei. Não, tô falando da planilha, tá escrito tabela dinâmica 2, a planilha. Mas Nessa planilha, não é isso? Pronto, tá assim a tua? Igual a minha? Ainda não cheguei aí.
Eu não cliquei ainda na tabela aqui, não. Não, acho que eu estou entendendo o que foi que tu fez. Tu criou uma nova planilha e chamou de tabela dinâmica 2, foi isso? Escrevi tabela dinâmica 2. Não, Isso, não, planilha, aquela coisinha lá embaixo. não era para ter feito assim. Apaga essa planilha aí. Volta para a base biblioteca. Lembra que quando tu vai criar a tabela dinâmica, ele já cria essa planilha. Tu não vai criar. É verdade, eu criei, é verdade. Então, Eu beleza. escrevi. Estou aqui agora. Aí agora eu vou inserir tabela dinâmica. Beleza, ó. E aí eu dou OK. Pronto. Agora, nessa planilha criada, é que eu vou chamar de tabela dinâmica 2. Ah, apareceu aqui. Apareceu planilha 5. Aí agora tem que renomear. Tabela dinâmica. Ah, agora foi. Apareceu esse campo de tabela titular. Obrigada. Beleza, vamos lá. Continuando. Filtros, só ano. Colunas, país de destino. E linhas, cidade de destino. Valores, frete. Beleza? Dessa forma. Filtros, só ano, colunas, país de destino, linhas, cidade de destino e valores, frete, soma de frete. Não tem problema. Tranquilo, turma? Podemos prosseguir? Beleza. Show. Agora vocês vão vir em rótulos de coluna, vão desmarcar, selecionar tudo e vão marcar para exibir apenas Brasil. E vão dar OK. A tabela tem que ficar assim, ó, somente com as informações de Brasil. Com as cidades de Brasil também. Beleza? Beleza. Sim. Agora, gráfico dinâmico. Beleza? Ó. Dessa vez, o gráfico que a gente vai criar pode ser esse daqui, ó. Pessoal, no meu rótulo de coluna não tem Brasil, não. No teu colunas aqui tá o quê? Tá país de destino? Ou tá cidade? Tá ao contrário, tá cidade. Pois inverte. Joga país para colunas e cidade para... país para linhas e cidade para colunas. Agora vai lá no rótulos e pede para mostrar só Brasil. É país para linha e cidade para coluna? Não. É país para coluna e cidade para linhas. Deu certo? Agora deu. Beleza. Mudou lá os rótulos para Brasil? Mudei. Beleza. Agora a gente vai aqui, ó, gráfico dinâmico. Escolha aí pizza. Um gráfico do tipo pizza. Tem o 3D e tem o 2D. Certo? Então eu vou botar o 2D mesmo. E vou dar OK. Beleza? Fazendo isso, nosso gráfico aqui de pizza vai ser criado. Só que agora é só para o Brasil. As informações só de Brasil. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos ali com o nosso gráfico anterior. Vocês vão dar um Ctrl X aqui para recortar. Vocês vão lá na planilha gráficos e vão dar um Ctrl V
para colar esse gráfico aqui. Ou vocês posicionam aí onde vocês acharem melhor. Prof, Oi. o meu gráfico fica todo branco. Peraí. A pizza não aparece. Aparece Brasil, só ano, país de destino e cidade do destino, mas não aparece a pizza. Peraí. Tu colocou o frete direitinho aqui dentro de valores. Não me esqueci disso. Ah, então pronto. Tá, pronto, agora deu certo. Obrigada. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos ali para o nosso gráfico maior. Fazer esses botões de campo sumirem. Ó. Agora vocês podem vir direto em botões de campo. Não precisa vir nem na setinha, não. Vem direto aqui em botões de campo. O gráfico vai ficar dessa forma. Desabilitou alguma opção, professor? Vai morrer, Daniel. Se eu desabilitei alguma opção, não. Eu só tirei os botões de campo. Certo. E agora a gente vai criar uma segmentação de dados para cidade de destino, certo? E aí notem que vão ter várias cidades, mas só as cidades do Brasil é que ficam com esse azul mais chamativo. As outras ficam meio que transparentes, vocês podem até puxar para que as de baixo não apareçam. Agora, se vocês fizerem o seguinte, peraí. Mostrar tudo. Por que é que ele fica igual, professor, quando a gente aperta? Presta atenção. Ó o que acontece aqui no meu. Ó. Vou já explicar para vocês o que aconteceu. Aqui, ó, eu vou ter os botões de controle somente para esse gráfico, certo? Aqui em cidade de destino. E eu vou ter os botões de controle apenas para esse gráfico aqui, que são os 3 de cima. Certo? Mas é possível, deixa eu ver se dá certo aqui. Pronto, ó. Se vocês selecionarem os botões de controle de via, que originalmente estão linkados apenas com esse gráfico dinâmico aqui, certo? Encontrem essa opção aqui, ó, conexões de relatório. Seleciona esses botões para via e cliquem em conexões de relatório. O de vocês, provavelmente, ele vai estar linkado somente à tabela dinâmica 1, a planilha tabela dinâmica 1. Se vocês marcarem a outra opção da tabela dinâmica 2 e derem um OK, vocês vão linkar diretamente esse botão de controle com os 2 gráficos. E agora, quando vocês mudarem para visualizar a via apenas de Federal Shipping, ó, vai mudar dos 2 gráficos, porque agora os 2 gráficos estão ligados, estão conectados a esse botão de controle. Se eu limpo, os 2 voltam ao normal. Deu certo, pessoal, de vocês? O senhor pode repetir, professor, porque eu me perdi aqui. Ó, esse via, tem esse via aqui no teu, não tem? Tem, esses aí até a cidade de destino eu fiz, tá tudo aparecendo. Eu não peguei essa parte que o senhor faz a conexão dos 2 gráficos no botão. Pronto. Você vai selecionar
esses controles de via, essa segmentação de dados, vai vir aqui na opção conexões de relatório. Em conexões de relatório aparecem todas as tabelas dinâmicas que você criou. E você pode fazer com que esses botões de controle se conectem a outras tabelas dinâmicas. Fazendo isso, ao clicar nele, qualquer outro gráfico dinâmico que compartilhem as mesmas informações com outro gráfico vão alterar ao mesmo tempo. Nesse caso, ó, você seleciona a tabela dinâmica referente à planilha 2, tabela dinâmica 2. Você deixa as duas marcadas e dá OK. Fazendo isso, se você mexe em um, altera os dois. Certo? Mas em tabelas dinâmicas, em controles que não tem link, ó, só altera um gráfico, porque esses controles não está conectado às duas tabelas dinâmicas. Só a tabela dinâmica que gerou esse primeiro gráfico. Em compensação, a via está conectada aos dois. Então, eu quero ver os dados de vendas para Federal Shipping no mundo todo e no Brasil. Quando eu clicar, os dois gráficos vão mudar. Tranquilo? Conseguiram, pessoal? Beleza, agora deu certo. Pessoal, isso aqui basicamente é uma dashboard. Na atividade que tem sobre dashboard, eu acho que vai ter atividade para tabela dinâmica, que eu acredito que essa atividade vai dar uma tabela, uma planilha, e vai pedir para você criar uma tabela dinâmica e manipular os dados para que ela fique de uma forma específica. Na atividade sobre dashboard, ele vai pedir para você criar gráficos, tipo, vai ter uma tabela grande, mas ele vai pedir para você criar crie um gráfico apenas com a coluna nome da empresa e via. Aí vocês vão ter que selecionar só nome da empresa e depois só via e criar um gráfico. Não necessariamente o dashboard precisa ser gráfico dinâmico, ele vai pedir para você criar vários gráficos, mas só entre colunas diferentes. Organizar todos em uma planilha só, basicamente como está aqui, ó, como se fossem vários relatórios. Isso depois de a planilha dinâmica feita, né, no caso. Mas o dashboard com vários gráficos diferentes não necessariamente precisa da tabela dinâmica. Você pode até fazer, para ficar mais fácil, certo? Mas se você quiser fazer só com gráficos comuns, também dá certo. Certo. Tranquilo, pessoal? Beleza, então essa atividade que a gente fez agora por último, professor, de criar esses filtros aqui, é o que chama de dashboard. Isso, o dashboard, ele dá para deixar mais complexo. A galera faz o seguinte, ó. A galera vem aqui em inserir formas, o que eles fazem? Eles desenham um retângulo, por exemplo. É só um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Aí botam de uma cor específica. Aí eu quero que esse retângulo fique lá atrás desses botões de controle. Eu clico com o botão direito nele. Clico aqui em enviar para trás. Ó. Aí eles ficam aqui atrás, certo? Aí eu coloco mais botões de controle e aí eu faço como se fosse um painel de opções, um menu de opções, por exemplo. Aí eu vou colocando vários outros recursos para que não fique parecido com a planilha convencional. Basicamente, eles gostam de fazer isso. Aí vem aqui no gráfico, ó. Botão direito no gráfico, o que a gente pode fazer? Ó? O que você pode fazer num gráfico com relação a cores? Ó? Eu coloquei por trás do gráfico um retângulo. Botão direito, preenchimento. Sem preenchimento. Ó. Não vai ficar nem bonito isso daqui que eu fiz, mas posso trabalhar com outras cores se eu quiser, mas basicamente, deixa eu ver aqui. Essa parte aí que o senhor falou que vai variar da criatividade de cada um. Dependendo da forma que você trabalha,
você pode criar várias coisas diferentes. Ó. Vou deletar essas linhas. Ó. Colocar essas informações em negrito para visualizar melhor. Aumentar também o tamanho da fonte. Enfim, é tudo questão de criatividade, como você gosta de manipular as informações. Isso daqui também você pode mudar as cores. Ó. Esses botões aqui, a gente tem os estilos, ó, que você pode aplicar para gerar cores diferentes, se você quiser. Beleza? Ó. Os botões também, você pode mudar as cores aqui, opções, um vermelho, enfim, é tudo questão de... Isso aí é bom pegar um dia para poder ficar na futucação o dia todo, para poder ir descobrindo um negocinho diferente, né? Esses recursos que têm várias funcionalidades diferentes na base da personalização, você vai mexendo e descobrindo. Aqui não é um recurso que você precise utilizar uma fórmula complexa. É só questão de manipulação, configuração. Você seleciona determinado dado e vai jogando. Dá Ctrl Z se você não tiver achado legal e tal. É um negócio bem lúdico, né, por assim dizer. Professor, Oi. o senhor pode só mostrar novamente como é que o senhor fez, tipo esse painel, primeiro e depois ampliou e jogou para trás das informações? Ah, sim, ó, fiz o seguinte, pessoal. Eu vim aqui na guia inserir formas e fiz um retângulo qualquer. Você pode colocar até outra cor. O retângulo, sempre que você insere um objeto no Excel, ele vai ficar acima do objeto anterior. Ó, eu cobre tudo aqui, ó. Mas se você clicar com o botão direito nele, vai ter uma opção que se chama enviar para trás. E aí você pode jogar esse objeto para trás das outras formas, dos outros objetos que tem nessa planilha. Enviar para trás, ó, ele foi jogado, obviamente, para de trás dos gráficos e dos botões de controle. E aí tem a questão das cores. Você pode, na guia, na opção de preenchimento, aplicar a cor que você quiser. Tem até os efeitos de gradiente que você pode aplicar, ó. Certo? Aí vai variar da forma que você acha melhor. Sempre lembrando que não é legal você deixar um negócio, como é que eu posso dizer? Apapagaiado demais, enfeitado demais. Certo? Mas dá para você criar um negócio elegante, discreto. Isso aqui tá aí. O que é que eu fiz aqui com esse gráfico? Eu tirei o plano de fundo dele. Aí eu não vejo mais o branco. Vou fazer com esse daqui, ó. Botão direito no gráfico, certo? E aí, quando você clica com o botão direito, pode ser que tenha essa opção de preenchimento, ó. Você pode alterar a cor, colocar a cor que você quiser, ou você pode deixar sem preenchimento, ó. E aí você visualiza somente o gráfico como se ele tivesse flutuante por cima das minhas opções. Tranquilo? Beleza. Tem até uns efeitos aqui que o pessoal gosta de aplicar. Sim, deixa eu ver se esse aqui. Uns efeitos tridimensionais para definição aqui, ó. Isso aqui não fica muito legal, não. Bom, tem uns efeitos que o pessoal gosta de aplicar assim, ó, que dá aquela ideia de 3D, de tridimensional e tal. Mas isso aqui só se limita à sua criatividade. Você pode criar vários gráficos aqui dentro, colocar aqui dentro, e vários controles. Conforme você vai clicando, os gráficos vão modificando. Digamos que você tenha uma tabela, por exemplo, eu vou pegar a agência de automóveis, pessoal, só para a gente estava trabalhando, só para mostrar o que pode ser feito. Pronto, essa daqui que tem as informações. Ó. Beleza? Eu vou criar uma tabela dinâmica disso daqui.
Vocês querem fazer também? Querem abrir a planilha, agência de automóveis, para fazer também? Sim, tô vendo já. Pois abram aí. Eu vou criar um exemplo de dashboard sem tabela dinâmica, sem gráfico dinâmico. Vai ser um negócio bem amador, bem iniciante, certo? Para vocês verem o que dá para fazer sem usar o recurso de tabela dinâmica. Eu vou criar só uma nova planilha aqui e eu vou chamar essa planilha de gráficos. Pronto. O que eu vou fazer? Eu vou criar um gráfico com marcas e anos. Então, vou selecionar as marcas, todas as marcas, certo? Pressionar Ctrl e vou selecionar também a coluna com as informações do ano. Vocês podem fazer isso aí, ó. Vamos selecionar a marca, Ctrl, ano. Só essas duas colunas. E vão inserir um gráfico. Não dá certo. Vamos pegar marca, peguem marca e valor. Marca e valor. Pronto. Ano não. Peguem marca e valor. E criem um gráfico de coluna, vai ficar legal não. Deixa eu ver o de barras. Não vai dar certo não. Essa tabela aqui é grande demais para a gente fazer sem tabela dinâmica. Vamos fazer a tabela dinâmica lá, pessoal. Eu vou deletar, vou excluir essa planilha. Ó. Façam o seguinte, inserir tabela dinâmica e ok. Só isso. Não precisa, esqueçam aquele negócio de selecionar e criar gráfico. Vamos lá. Tabela dinâmica, ok. Certo? E agora nós temos o campo com marca, modelo, ano, estilo, valor e por aí vai. Deu certo aí, pessoal? Sim. Marca, colunas, estilo, linhas. Fiat, Ford, GM, Honda, Hyundai, Toyota, Volkswagen. Beleza, tudo ok. E valor para valores. Pronto. E aí a gente tem a nossa tabela dinâmica, certo? Vou aumentar a largura aqui para poder visualizar tudo. Estranho isso acontecer em tabela dinâmica. Pronto. Temos todas as informações aí. O professor botou alguma coisa em linha e filtros? Não, filtros, nada. Até agora. Vamos colocar ano. Ano em filtros. Não aparece sinal. Notem que as células que estão em branco é porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma picape Fiat. Estranho. Deixa eu ver aqui, só confirmar essa informação. Fiat. Hatch. Não tem nenhuma picape Fiat. Por isso que tem as informações que estão em branco. Normal. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Vocês vão aqui na guia analisar gráfico dinâmico, barras. Eu acho que dá para criar um de colunas. Pronto. Colunas, ok. Beleza, pessoal? Ctrl X. Sim. Ctrl X. Aí, em uma planilha só para gráficos, colhem ele. Esse primeiro gráfico dinâmico que nós criamos.
Em analisar, vamos tirar os botões de campos, para deixar ele bem simples, só assim mesmo. Se você quiser, você pode até criar ou colocar um layout rápido, tem um layout com título, onde vocês podem colocar um título para esse gráfico, se vocês quiserem. Mas, a princípio, eu vou deixar só assim. Agora eu vou voltar lá para o gráfico dinâmico, esse daqui, e vou criar outro. Analisar, gráfico dinâmico. E vou dar OK. Pronto, então 2 gráficos dinâmicos agora. Ctrl X. E coloquei. Aí. Deixa eu ver se vai ficar organizado. Eu acredito que não vai ficar muito legal, não. É melhor a gente criar outra tabela dinâmica. Bom, assim, desse jeito que eu estava dizendo, não vai ficar organizado. Vamos criar outra tabela dinâmica agora, pessoal. Certo? Voltem para a agência automóveis. Deixem só um gráfico, só aquele primeiro que a gente tinha criado. Se vocês criaram outro, deletem, apaguem ou deem Ctrl Z. Vamos voltar lá para a agência de automóveis. Inserir. Tabela dinâmica. OK. Essa outra tabela dinâmica, em colunas, a gente vai colocar modelo não, marca, perdão, e em linhas, a gente vai colocar modelo. Agora a gente tem todos os modelos aqui, ó, e todas as marcas. Beleza, pessoal? Ó, revisando aqui. Colunas, marca, linhas, modelo. Filtros, estilo. Agora, o que é que vocês vão fazer? Em estilo, onde tem tudo, mostrem só hatch. Então, vocês podem dar para clicar só em hatch aqui, ó, e dar OK. Certo? Ó. Fazendo isso, a tabela diminuiu para mostrar só os valores do que é hatch, dos veículos que são hatch. E aí vocês vão pegar valor e vão jogar para valores. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Eu acho. Peraí, eu tô achando que isso aqui não ficou legal, não. Vamos ver aqui uma coisa. Etios, Fiat não tem. Não faz sentido isso daqui, não. Porque o que, que ele está dizendo? Ó? Que Fiat, Etios, não tem nada. Óbvio, né? Que não vai ter nada. O Etios não é da Fiat. Deixa eu ver aqui, o que, que a gente pode fazer que dá para deixar isso aqui mais organizado. Com esses campos mesmo que nós estamos trabalhando aqui.
Pronto, a gente vai fazer assim, pessoal. Fiat e GM. Deixem os campos de vocês assim, pessoal. Ó. Ano em filtros, colunas em marca, linhas em estilo e em valores, valor. Deixem desse jeito. É só reorganizar. Os campos já estavam nessas áreas aí. Aqui, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Nos rótulos de coluna, vocês vão deixar apenas Fiat e GM. Certo? Ó, desmarque se selecionar tudo, deixa só Fiat e GM. E dá OK. Nos rótulos de linha, vocês vão deixar, podem deixar tudo, hatch, picape, sedã e SUV. Podem deixar tudo assim, não tem problema. Tá desse jeito, pessoal, de vocês? Sim. Sim. Pronto. Aí, agora em analisar, gráfico dinâmico, vocês vão aqui em barras e vão dar OK. Esse gráfico que surgir aqui, vocês vão dar um Ctrl X e vão vir para essa planilha aqui onde deve ficar os gráficos e vão dar um Ctrl V. Aí, ele não está deixando jogar de jeito nenhum. Ctrl X, eu acho que eu sei o que aconteceu. Aqui, seleciono a célula em branco. Se vocês deixarem o gráfico selecionado, vai jogar por cima e vai substituir. Primeiro seleciono uma célula em branco e dá Ctrl V, por isso que o meu não estava dando certo. Era de barras, não era, pessoal, o gráfico que eu tinha criado, que eu tinha pedido? Sim. Sim. O último foi. Então, deixa eu... Acabei botando de colunas aqui. Barras, OK. Ctrl X. Ctrl V. Pronto. E aqui... Ai, o meu ficou torto, o meu ficou uma barra para cima e uma barra de lado. Como assim? Como é que eu volto? O primeiro gráfico ficou com as barrinhas na vertical, o segundo na horizontal. Ah, o seu... acho que tá certo. Deu certo? Deu, é porque eu achei que o meu tivesse errado, porque o primeiro gráfico as barras estão para cima, o segundo as barras estão na horizontal. É isso mesmo. Aí, só para a gente criar uma base de comparação, pessoal, entre os dois gráficos aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, inserir segmentação de dados. Beleza? E em segmentação de dados, a gente vai pedir para mostrar estilo, só estilo, e OK. Ó, a gente criou um botãozinho de controle, os botões de controle para os estilos. Certo? Ó. Só que o meu botão de controle para estilos, ó, só mexe em um gráfico, não mexe no outro. Professor, o senhor segmentou os dados, o senhor clicou no primeiro gráfico, foi? Isso, no primeiro gráfico. Tá. Agora, eu vou clicar nesse botão de controle e vou pedir, que vou vir aqui em conexões de relatório e vou determinar que ele também deve se conectar a esse outro gráfico, ó, que está na minha planilha 4. E vou dar OK. Antes ele só mexia em um. Agora ele mexe nos dois. Ó. E aí o que eu consigo verificar? O sedã aqui eu vejo de todos. Eu estou vendo os valores de todos. Ó, Fiat, Ford, GM, Honda e tal.
Mas na do lado, eu criei um gráfico para comparar só GM, né, que é Chevrolet, e Fiat. Ele vai mostrar os sedãs só delas duas, ó. Então aqui eu tenho a informação completa, ó, GM é o laranjinha, é o maior. Nesse aqui GM é o cinza. E o Fiat é o menor. Então a gente consegue ver, ó, que a coluna da Chevrolet é maior que a da Fiat. E lá do lado, como tem conexão, confirma que é realmente maior, mas deixa uma barra do lado da outra, juntando as duas. Então, tem gente que faz? Pega uma tabela dessa, uma planilha dessa, cria várias tabelas dinâmicas para poder criar vários gráficos diferentes aqui. Eu não sei se vocês já viram algumas apresentações ou em algumas, sei lá, em algum filme, alguma série, quando mostra o cara fazendo uma apresentação, aí tem um monte de gráfico aqui, e conforme ele vai clicando em alguns controles, aquela ruma de gráfico vai sendo modificado, conforme ele vai mexendo. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Já vi. Pronto, basicamente é isso, só que é algo que demanda tempo. A pessoa cria várias tabelas dinâmicas para deixar o negócio bonito, organizado. E depois, para que não fique aquela grande quantidade de planilhas aqui embaixo, a pessoa oculta as planilhas, para deixar à mostra só os gráficos. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, turma, dúvidas? Só na hora da atividade. Tranquilo? Não apareceu dúvida na hora da Só na hora da atividade. atividade mesmo. Na hora da atividade a gente chora. Literalmente. Então, pessoal, amanhã, o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã, macro. Certo? A gente vai ver só macro. E filtro avançado com macro, como é que usa macro para facilitar a execução de alguns procedimentos. E na segunda-feira, macro também, e uma pequena introdução ao VBA, o Visual Basic. Beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, Oi. se a gente vai ter aula até segunda, aí as nossas atividades vai ser prorrogado até depois de segunda, né? Eu acho que é até terça, viu? Eu acho que eles colocaram dia 28, mas eu vou entrar em contato de novo, porque não tem sentido ser até dia 28, porque dia 28 eu vou dar a explicação com relação ao que deve ser feito, para que vocês possam entregar até terça-feira. Legal, ajuda muito. Porque imagina, a gente vai ter aula segunda-feira e o prazo vão ser só algumas horas. Exato. Perfeito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Beleza. Show, pessoal. Então, boa noite para vocês, certo? E amanhã a gente se vê. Se encontra aqui. Valeu, boa noite. Boa Boa noite, até amanhã. pessoal. Boa noite.